Bom, meus amigos, vamos continuar com aquele debate sobre a chegada de Martim Palermo. E para a continuidade desse debate, vamos trazer aqui Josa, que acompanhou mais o trabalho de Palermo, lá no União Espanhola, lá no Curicó Unido, lá no Olímpia do Paraguai. Mas esse aqui é um debate não pelos aspectos táticos e pelo grande ou mau trabalho de Palermo em cada um desses clubes, mas o que é que Palermo vai enfrentar agora com o grupo de jogadores que o Fortaleza tem e as batalhas que ele vai enfrentar internamente, né? Por isso que eu acho a contratação arriscada. Vamos lá entrar no debate, simbora. Dias melhores virão, né? É o que a gente espera, né? Ou como eu espero. Vamos combinar que diante de muitos erros, né? Em meio de muitos erros cometidos pela gestão do Fortaleza recentemente, a contratação do Martim Palermo foi, em teoria, um grande acerto, né? Como já falei no outro vídeo, ela coloca o Lion, os dirigentes do Lion, na linha, né? Na linha visionária, que foi a mesma linha visionária que levou à contratação do Juan Pablo Vojvoda. Hoje. Só que aí o debate começa. Vamos lá, o Vojvoda ele não chegou aqui em 2021, no final de uma Série A, faltando 5, 7, 10 jogos para acabar, o Fortaleza na zona do rebaixamento, naquela loucura, naquele furdúncio para escapar da Série B, não. O Vojvoda chegou no início da temporada, né? E assim, você tem um pouco mais de tempo para errar. Você tem um pouco mais de tempo para trabalhar o grupo de jogadores. Você tem um pouco mais de tempo para pedir peças ou tirar peças do teu elenco. Então, o Vojvoda ele não chegou aqui no Brasil naquela loucura de, meu Deus, o mercado fechou, eu tenho 15 jogos para salvar o meu time, tô na vice-lanterna virtualmente rebaixado. É um outro cenário. E aí a gente entra no primeiro debate sobre Palermo, né? Será que vale a pena trazer um treinador que não conhece o nome de um jogador do Fortaleza? Não conhece, quando eu falo é exagerando, né, gente? Óbvio. Não conhece. Ele não sabe citar 3 jogadores do Sport, não sabe citar 3 jogadores do Bahia, do Ceará, não sabe de nada do futebol brasileiro. Como é que funciona o Campeonato Brasileiro? Como é que é a pressão do torcedor? Clássico, ele não sabe de nada. Ele chega aqui e literalmente ele não sabe de absolutamente nada. O Campeonato Argentino é uma coisa, o Campeonato Brasileiro é outro, o Paraguai é uma coisa, o Brasileiro é outra completamente diferente, até pelo próprio regulamento. Então assim, tem muitas variáveis aí para Palermo chegar. Em 10 dias ele aprender o nome de todos os jogadores, saber das características de cada um dos jogadores, para a partir daí implementar uma ideia de jogo e a partir daí ver se isso aí vai começar a gerar resultados ou não. Tipo assim, e o principal ponto, né? A corrida contra o tempo. Então, é de um risco muito grande, lógico. Isso aqui eu tô colocando no ponto de tu ainda briga para não cair, tu ainda tem expectativa de permanecer na Série A. Quem já acha que já caiu mesmo, aí você contrata ele para um projeto a médio e longo prazo, para ele ser um Vojvoda 2.0, beleza. Jair Ventura não é esse treinador de projeto a longo prazo, esquece isso. Eduardo Batista eu olho com um pouco mais de carinho, só que Eduardo Batista gosta de começar o trabalho no início de uma temporada, e não na metade pro final já. E ele é um técnico mais para projeto, Eduardo Batista. Enfim, vamos ver como é que vai ser Palermo aí, né, que é um desconhecido para 99% da galera que acompanha o futebol brasileiro. Hoje é chamado de Vojvoda, né? Quando ele chegou, ele falou que o nome dele era Vojvoda. Não, foi perguntado se era Vojvoda e ele confirmou Vojvoda porque foi essa a pergunta. O Vojvoda estava presente, mas ele não era tratado assim na Argentina e no Chile, era chamado de Vojvoda, né? Mas tá, tudo bem, o Vojvoda já foi, agora é Palermo, tá? É que aqui no Brasil vai virar Palermo, né? É o Titã Palermo, né? Eu já falei pra vocês sobre o fato de que ele é um técnico que tem como ídolo o Bianchi, né? E ele sonha em treinar o Boca Juniors. Mantinha essa expectativa até recentemente, né? E agora chega ao Brasil para uma experiência muito importante, a primeira da carreira dele, aqui no Brasil, né? Num clube muito importante do futebol brasileiro, que é o Fortaleza, né? E que precisará dar a ele, Palermo, ótimas condições de trabalho, como teve o Juan Pablo Vojvoda, né? Ok, e a questão é basicamente essa. Primeiro, muita gente não sabe nem quem é Palermo que tá acompanhando aqui esse vídeo, né? Palermo era o centroavante do Boca Juniors, pô. Fase 2 de gols. Eu já peguei Palermo numa reta final de carreira. Eu não peguei Palermo no auge. Palermo jogando muita bola, assim. Pô, todo mundo... Tipo, já peguei na reta final de Palermo, né? Que eu comecei a acompanhar um pouco mais. Ali, 2006, por volta disso. Que ainda assim ele brocava, viu? Excelente centroavante dos maiores do futebol sul-americano. A maceta do Fortaleza, neste caso aí, também em relação à chegada do Palermo, que é aguardado para sexta-feira, tá? Ele vai... chegar, vai assinar o contrato nessa sexta-feira e já vai começar a trabalhar, né? Ou seja, não vai demorar uma semana. Só para vocês terem ideia, o Vojvoda assinou com o Santos, aí teve jogo do Santos, né, com auxiliar técnico, enquanto o Vojvoda, enfim,
Para mim, isso é erro, tá? Se o profissional já está contratado, ele tem que trabalhar o máximo possível, principalmente no contexto em que não há partidas da equipe, né? O que possibilita com que este profissional possa treinar o seu elenco, tá? Bem, o departamento de futebol... Eu interrompo muito, né? Mas eu tenho que interromper aqui rapidamente, tá, gente? Antônio Oliveira, o inominável, né? Chegou aqui no Sport na quinta para sexta-feira, por volta disso. O Sport jogou no domingo, ou foi no sábado, contra o Fluminense. Aí foi no sábado. Aí, domingo, a Pepa foi demitida, acho que na segunda, terça-feira, alguma coisa assim do tipo. Na quinta, anunciaram o inominável. Aí o inominável chegou aqui e começou a treinar a equipe na sexta-feira. Só que, tipo, e o trabalho do auxiliar? Que passou segunda, terça, quarta, quinta, trabalhando numa ideia de jogo, um time numa escalação. Aí chega o inominável, chega um outro treinador e muda 3, 4 peças. Muda a ideia de jogo. Você basicamente estragou 3, 4 dias de treinamento. Pô. Resultado, o Sport tomou 4-0 do Cruzeiro. A única goleada do Sport até aquele recorte na temporada. Agora há pouco tomou outra contra o Palmeiras, mas é outra circunstância. E ainda mais o Palmeiras no Allianz Parque nunca é fácil. Então, é complexo isso aí. O Vojvoda chegou, contratou na sexta ou na quinta, mas já tem que treinar e tal, já tem que estar na área técnica. Complexo, viu? É um debate não tão simples assim. Mas enfim, vambora. Fortaleza precisa, neste momento, trabalhar junto com o Palermo, ajudar o Titã, né, na formação de uma equipe competitiva e na recuperação da equipe da zona do rebaixamento, tá? Bem, o que o departamento de futebol do Lion tem que fazer no momento para ajudar o Palermo? Primeiro, gente, sabemos que a janela já acabou, né, já se fechou, mas qualquer clube brasileiro pode contratar jogadores que estejam sem contrato. E há um grande número de jogadores sem contratos que ainda está presente no mercado, tá? O que o Fortaleza tem que fazer neste caso? Não contratar ninguém. É isso, por Deus, para. Chega de contratação, tá? Quanto mais jogadores chegarem para o Titã neste momento, pode atrapalhar, né? Porque o Fortaleza acabou montando, a despeito dos jogadores que saíram, um elenco bastante amplo, tá? Isso dificulta para o técnico, sobretudo um técnico que chega, tá? Conhecer todos esses atletas. Já era complicado para o Vojvoda, né? Tava se complicando, ele tava sem condição aparente de fazer esse trabalho de entender o que era cada um dos seus jogadores e utilizar o que havia de melhor em cada um deles, né? Então, isto se já era complicado para o técnico que estava presente, que precisava processar esse conhecimento em relação aos jogadores novos, que dirá para o técnico novo, para o qual todos os jogadores são novos. Não são apenas os reforços que são os novos jogadores que o técnico que já está no clube precisa conhecer. São todos os jogadores do elenco, tá? Vocês conseguem entender o que eu estou falando agora, né? Por isso que tem o risco da contratação de Palermo, pô. Por isso que é um tiro no escuro que o Fortaleza tá dando, pô. Pode dar certo. Não acho que foi pensando num senso de urgência. Não acho. A contratação de Palermo não foi pensando, pô, esse cara que já teve trabalhos na Série A, já conhece o Campeonato Brasileiro, sabe da história do Fortaleza, sabe dos jogadores, já vai implementar ideias aqui pra fecha a casinha, joga em transição, acha uma bolinha, acha um gol, vence do Vitória e vamos no embalo. A contratação de Palermo não indica isso, mas não indica nem a pau, até porque ele nunca trabalhou aqui no Brasil, pô, é óbvio isso. Então, e não conhece nenhum jogador, nenhum time, não conhece nada, pô. Assim, na média, né, lógico. Uma ou outra coisa ele deve conhecer, mas muito pouco. O conhecimento do futebol brasileiro dele é beira a zero, pra não dizer que é zero. É importante que o técnico tenha paz para trabalhar, né? Que ele possa executar o trabalho dele de entender o que é cada jogador. Isso aí ele vai ter. Aqueles jogadores que já saíram, que vão com Deus. Aqueles jogadores que não saíram, que estão no clube neste momento, tal, é necessário avaliar, inclusive, tá? No momento, se vale a pena ou não a reintegração desses jogadores, né? E isso tem que ficar a cargo do técnico, porque de repente ele pode ver num atleta que, enfim, tá ali mais ou menos encostado, ele pode ver qualidade nesse atleta e pode desejar que esse atleta seja reincorporado. Também isso é importante, tá? Então, é necessário, portanto, que o departamento de futebol atue junto com o técnico no momento. Além de parar com essa história de fazer contratações, o que mais o departamento de futebol tem que fazer? Tá? Quando o técnico novo chega, naturalmente, numa situação como essa, os jogadores começam a fazer o quê? O teste, começam a testar o novo profissional, o novo comandante, para ver até onde vai a sua autoridade, tá? Muito do comportamento dos jogadores neste momento acaba sendo o resultado desse teste. Vão por mim? Eu sei o que é isso aí que eu tô falando, tá? Isso aí eu sei muito bem, já conversei com jogadores, já conversei com staffs de clube de futebol. Jogador, quando o técnico chega, ele fica testando, tá? Testando a autoridade do técnico, vendo até onde ele pode ir com o técnico, tá? Será que Deivinho, Emanuel Martínez, Zé Wellison e Magrão serão reintegrados ao elenco ou não? Fica aí a dúvida. É muito importante que esse processo seja interrompido imediatamente por quem?
não pelo Palermo, mas pelo departamento de futebol. Fazendo o quê? Protegendo o vestiário completamente, tá? Ficando ao lado do técnico, desde momentos como a apresentação, como também no momento que ele estiver inicialmente no vestiário com os jogadores e tal. Enfim, o departamento de futebol tem que ser muito atuante para coibir, tá? Essas tentativas vagabundas, né? E até covarde de alguns jogadores, né? De praticar pequenas, sutis e muitas vezes invisíveis, mas nocivas rebeliões em relação ao comandante que chega, tá? Por que eu tô falando isso? Porque a situação do Fortaleza é diferente da situação de qualquer outro clube que recebe um técnico novo. A gente tem no Fortaleza uma situação de emergência que é brutal. O time não pode mais perder, o time não pode mais deixar de ganhar, né? O time tem, inclusive, na medida do possível, que lutar muito mais por vitórias do que por empate, tá? Neste momento, tá? Por quê? Porque a zona do rebaixamento tá convidando. É muito Fortaleza neste momento, tá? O Laio tá numa situação extremamente difícil, como todo mundo sabe, tá? E essa situação, ela pode piorar muito mais com um único resultado negativo, tá? Se no próximo jogo houver uma derrota, a situação ela não vai ser uma derrota a mais, né? Vai ser uma derrota cujo peso será o peso de 2, 3, 4 derrotas, tá? Eu vou além, viu, gente? Uma derrota contra o Vitória, precisa ser derrota não. Um empate contra o Vitória é, assim, catastrófico. Pra quem ainda acha que o Fortaleza tem chance de permanecer, qualquer tipo de projeção de permanência é 3 pontos contra o Vitória. Eu não tô falando aqui que o Fortaleza vai ganhar do Vitória não, tá? Eu só estou falando que na projeção de qualquer um que pensa que vai brigar pra não cair, que tem chance, meu irmão, se eu ficar na Série A é porque eu ganhei do Vitória também. Eu acho que não é só uma vitória. Um empate é catastrófico, cara. Tu vai a 16, o 16º tem 22. Aí, e se o 16º ganhar? Vai a 25. A diferença que é em 7 hoje vai pra 9. Aí com o empate ficaria ali em 8, né? Meu amigo, não é mole não. Aliás, tá em 7 iria pra 10, né? Com o empate iria a 9. Não é mole não, é rebaixamento, cara. Não tem muito pra onde correr não. É corrida contra o tempo. O empate é catastrófico. E garantia da vitória do Fortaleza nesse jogo? Nenhuma, né? 0. Para o mental dos jogadores, né? E também para a construção do projeto de recuperação da equipe, tá? Por isso que ações emergenciais precisam ser tomadas neste momento pelo departamento de futebol no sentido de apoiar o técnico, o Titã Palermo, tá? Se isso acontecer, acho que as coisas podem funcionar muito bem. Não vai ser fácil. O Fortaleza vai precisar, na verdade, trabalhar para vencer suas partidas na medida do possível. Empates, né? Talvez não ajudem muito neste momento, tá? Estamos a falar de um técnico que vai precisar projetar na equipe um modelo de jogo que seja de proteção da defesa para que a equipe pare de levar tantos gols, ao mesmo tempo, né? Que vai precisar trabalhar pela vitória. Ou seja, temos um problema aí, né? Porque quando o técnico projeta a equipe para se defender muito, então a equipe vai a campo para não perder, né? Só que neste caso, não perder não é tudo para o Fortaleza. O Fortaleza tem que não perder, tem de não perder e também tem de ganhar na medida do possível. Daí a dificuldade do trabalho do técnico, tá? Porque além de fazer com que o Fortaleza não receba gols, tá? Que levem a derrotas, ele também precisa fazer com que o Fortaleza faça gols, que leve à vitória. Então o esquema tático neste momento também precisa dar conta desta necessidade emergencial, que também joga pressão para o técnico. Então se o técnico já vai ter muitos problemas, é muito importante que os pequenos problemas que podem crescer, né, sejam neste momento atacados por quem pode fazer o que é o departamento de futebol do clube. Dito tudo isso, né, eu diria que eu estou muito confiante na possibilidade de que possa dar certo, tá? Existe sempre a hipótese de que não vai dar certo. Eu estou confiante, tá? E estou torcendo para que dê certo, porque a torcida do Fortaleza merece a felicidade, tá? Merece o alívio e merece a felicidade. E na boa, o Palermo também merece, né? Então, muita sorte para o Titã e muita sorte para o Laio, né, na sua nova vida com este novo treinador. Amigos e amigas. É isso, gente. Bom, meus amigos, link aí do canal do Josa na descrição do vídeo. Só mais um elemento que eu já falei no vídeo anterior da contratação de Palermo, vou voltar a repetir aqui agora. Velho, o único ponto assim que eu falo, pô, isso aqui pode ser muito bom, num primeiro momento, num curto prazo, tem que lotar o Castelão, pô. Não é nem só anímico de jogador, de treinador, de presidente, é torcedor, tem que lotar o Castelão, pô. E a chegada de Palermo, ela não traz nenhuma rejeição do torcedor. Por quê? Porque ninguém conhece Palermo. Ninguém conhece. Então, já que ninguém conhece, é gringo e tal, a gente baba ovo de gringo, né? Paga pau pra gringo pra caramba. Aí vai ter aquele apoio natural, aí bota a promoção de ingresso e tal, R$5, R$10. Tem que bater 50 mil contra o Vitória no Castelão, pô, no mínimo, é o mínimo, assim, é o mais básico. Até porque a torcida do Fortaleza tá decepcionando nesse ano, viu? Públicos, assim, na média, muito fracos para a capacidade que o Castelão pode trazer. De 50, 60 mil, tá dando 20, 25, 27, muito abaixo do que
O time precisa nesse momento. Eu sei que é difícil, o time só vive apanhando, tomando trolha, mas o meu esporte também só vive tomando tromba. E nem por isso a torcida deixou de comparecer, de tentar apoiar e de acreditar até o último fio de esperança, né? Enfim, vamos ver no que é que vai dar isso aí, tá, rapaziada? Abraço pra todos vocês, tamo junto, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e ativem as notificações. Valeu, gente, tamo junto.